Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, sou o pastor Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco de escola dominical. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu isso? Escola dominical. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta? Bom dia! Pois bem, vamos falar aí sobre escola dominical. Eu creio que a maioria conhece, sabe o que é escola dominical, sabe do que se trata, né? Mas para você que não sabe, que de repente nunca ouviu falar de escola dominical, é aquela parte da igreja, né? É aquele momento em que a igreja reúne os membros, não membros, enfim, para fazer ensino bíblico, que geralmente é aos domingos, pela manhã. Então, por isso, escola dominical, porque é feita aos domingos e geralmente, na maioria das igrejas, é feito de manhã, 8 horas da manhã. A maioria das assembleias tem escola dominical às 8 da manhã. Mas aonde que surgiu, como surgiu a escola dominical? A escola dominical surgiu lá nos anos de 1780, na Inglaterra. Isso mesmo, 1780, na Inglaterra. Uma revolução industrial naquela época causou sérios problemas socioeconômicos naquele país, porque naquele ano a indústria teve uma grande revolução com a invenção de caldeiras. Então, houve muito desemprego naquela época, muito desemprego, e então, em consequência desse desemprego, em consequência desta revolução industrial, o país se viu ali mergulhado numa grande crise econômica e social, né? Então, aumentaram os crimes, aumentou o uso de álcool, aumentou a miséria, e naquele tempo as crianças trabalhavam. A maioria das crianças trabalhavam até 12 horas por dia para ajudar os seus familiares com as dívidas da casa, e porque era necessário também que todos trabalhassem, porque a situação estava muito difícil, o país estava passando por uma grande recessão. E numa cidadezinha chamada Gloucester, perto de Londres, a alguns quilômetros ali de Londres, Robert Pekes, ou Reikes, aliás, ele era dono de um jornal, de um pequeno jornal ali na localidade, mas ele já realizava trabalhos sociais. Ele já fazia filantropia, veja bem, em 1780. E esse rapaz, o Robert, ele já fazia trabalhos sociais ali. E aí um dia ele teve a ideia de convidar algumas crianças, aquelas crianças que trabalhavam a semana inteira, trabalhavam de segunda a sábado, como eu já disse, muitas vezes até 12 horas por dia para ajudar os pais no sustento da casa. Então ele teve a ideia de convidar essas crianças, porque ele sabia da condição daquelas famílias naquela época, onde mesmo crianças ajudando, mesmo toda a família trabalhando, ainda assim passavam necessidade, e também, até porque devido àquela recessão, tudo era muito caro, então as famílias comiam mal, muitas pagavam aluguéis altíssimos, e enfim, às vezes não sobrava dinheiro para comprar o alimento. E ele teve essa ideia: vou convidar
as crianças para um café no domingo de manhã, né? E ali ele ia dar um alimento, um café bem reforçado para aquelas crianças que não tinham mesmo isso em casa. Então ele resolveu convidar as crianças, convidou e aproveitou a ocasião, né, para, através da Bíblia, ele ensinar aquelas crianças a não se deixarem influenciar pelo crime, pelo fácil, pelo ganho fácil, porque desde que o mundo é mundo, houve sim o aliciamento, e havia o aliciamento naquele tempo de crianças que, devido à situação que o país estava atravessando, havia o aliciamento para que as crianças traficassem bebidas, uísque e outras coisas, que não existiam as drogas que existem hoje, mas eram outras coisas que eram feitas ali no mercado negro, e eles usavam sim crianças para essa finalidade. E aí o Robert tem essa ideia: bom, eu ensino a Bíblia para eles todo domingo de manhã, eles tomam um café, comem aqui, então atraídas pelo alimento, elas provavelmente vão vir, e aí eu vou conseguir, através da Bíblia, tirar ela desse aliciamento, ensinando o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, assim ele seguiu por vários anos fazendo isto que depois foi chamada de escola dominical. E aqui no Brasil a escola dominical chegou em 1855, no Rio de Janeiro, lá na cidade de Petrópolis. Também Robert Reid, um escocês, começou a ensinar Bíblia nos domingos de manhã. Ele era um missionário escocês, Robert Reid, e aí começou aqui no Brasil a escola dominical. Mas agora eu quero entrar aí num outro campo que hoje nós temos que viver segundo a nossa realidade. Isso é uma opinião pessoal, eu acho desumano muitas vezes, como eu já disse aqui, a maioria das assembleias, escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. Eu acho desumano, eu acho incorreto. Uma pessoa trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, que 95, 99, sei lá, por cento das pessoas trabalham de segunda a sábado. E chega no domingo, a pessoa quer dar aquela relaxada. A pessoa muitas vezes levantou a semana toda, 4 horas, 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã. No domingo, então, a pessoa quer dar uma esticadinha, quer descansar mais um pouco, quer dormir até umas 8, 9 horas. Aí vem alguém e diz: escola dominical, domingo, 8 horas da manhã. Meu irmão, eu senti isso na minha própria casa. Eu via, minha esposa trabalhava, eu trabalhava, e aí chegava no domingo, 8 horas da manhã, minha esposa acordava cansada. Minha esposa acordava indisposta. Minha esposa ia porque era obrigada a ir, para depois não ouvir: você não veio, por que você não veio? Então, muitas vezes ela dizia: poxa, eu queria dormir até um pouquinho mais tarde, eu queria descansar mais um pouco, ou eu preciso lavar roupa, eu preciso pôr a casa em ordem, porque amanhã, segunda, eu tenho que voltar a trabalhar novamente. E aí, por causa da escola, eu acabo chegando aqui meio-dia, já na hora de fazer o almoço, e aí não dá tempo de eu pôr a roupa em ordem, não dá tempo de eu me organizar, não dá tempo de fazer muita coisa, porque sequencialmente à noite tem que se ir no culto novamente. Então o domingo fica bem reduzido, né? O domingo praticamente fica da meio-dia às 6 da tarde. Seu dia de descanso se tornam em 6 horas de descanso, porque às 7, 7h30,
você tem que estar na igreja. E tem igreja que tem culto 5 horas, e tem igreja que tem culto 6 horas. Então, geralmente, as irmãs é que são penalizadas com tudo isso. É claro que o homem também não descansa, mas as irmãs ficam sobrecarregadas com tudo isso e acaba que não vão ali de livre e espontânea vontade, com prazer, com vontade de aprender. Muitas vezes vão obrigadas a cumprir, né, as obrigações ali da igreja, as liturgias da igreja, e também vão cansadas. Estão ali, muitas vezes, na escola dominical, estão pensando, poxa, quando eu chegar em casa vai ter que fazer isso e aquilo. Tem professor de escola dominical que não tem o menor bom senso, fica fazendo pergunta, fica enrolando, fica perguntando, fica não sei o quê, e aí a escola bíblica muitas vezes termina 10, 11 e pouco, e aí quer fazer confraternização na igreja, e aí quer tomar café da manhã na igreja, e se você vai embora antes é porque você não é participativo, é porque você não tem comunhão com os irmãos, e toda essa série de coisas vai acarretando o quê? Vai acarretando enfado, vai acarretando que a pessoa vai ficando saturada dessa situação. E aí muitas pessoas, em razão, em virtude de tudo isso, acabam saindo da igreja, sabia? Porque eu não aguentava mais, no domingo eu quero dormir até mais tarde, no domingo eu preciso pôr minha casa em ordem. E aí se eu não for, de tarde, 1000 perguntas, por que não veio, por que não sei o quê, por que não sei o quê. Meu irmão, eu acho tudo isso uma grande falta de sabedoria. Eu já dirigi igreja e percebi isso, como eu já disse, dentro da minha própria casa. Então, o que eu fiz? Pus a escola bíblica de terça-feira à noite, no horário do culto normal. E aí, todo mundo ia, a frequência era maior, e ninguém chegava lá com cara de sono, com cara de preocupação. As pessoas se envolviam com a aula, porque não ficava naquele negócio, tem que chegar em casa, fazer isso, fazer aquilo, tem que cuidar da casa, amanhã eu vou trabalhar, etc, etc, etc. Era muito mais produtivo, muito mais proveitoso fazer isso do que simplesmente manter uma tradição. Lembra que eu disse no comecinho aqui desse vídeo que hoje os tempos são outros e a gente muitas vezes tem que ir se adaptando às situações? Lá em 1780 e qualquer coisa, crianças trabalhavam 12 horas, mas as mulheres geralmente não trabalhavam. Ou se trabalhavam, também tinham esse problema, mas geralmente as mulheres não trabalhavam, né? Porque a sociedade era machista, a sociedade era formada por homens. Então, as irmãs lá daquele tempo não tinham esse esgotamento, esse enfrentamento de tempo, de tarefas, de afazeres, esse tempo curto como tem hoje. Porque, veja bem, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, ela tem o domingo para descansar, para se organizar, para organizar a casa, para deixar tudo em ordem para começar a semana novamente. E aí você pega e faz disso aí 6 horas apenas, no domingo de 6 horas, porque tem a escola bíblica de manhã, das 8 até as 10, aí 10 acaba, vai não sei o quê, bom, chega em casa às 11h30, meio-dia. É isso aí, o fato é esse, né? E quando é 7 horas, ou dependendo da igreja, 5 horas, tem que estar de volta lá na igreja. Isso acaba com o domingo das pessoas. Isso é só uma opinião, é só o que eu acho. Vamos ter sabedoria, vamos se adequar aos tempos que nós vivemos. Eu fazia a escola, como eu já disse, na terça-feira, e todo mundo achava uma bênção, e todo mundo gostava, porque saía de casa já como se fosse para um culto comum, só que chegando na igreja era uma escola de ensino ali, era um culto de ensino. Então, tornavam as coisas muito mais fáceis e as pessoas sempre estavam ali dispostas, e no domingo elas iam à noite para o culto, dispostas porque passaram o dia em casa, se prepararam, fizeram todas as coisas que queriam fazer em casa,
e iam para o culto no domingo à noite, alegres, satisfeitos, dispostas realmente a cultuar o Senhor. É isso que eu tinha para você, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, e um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Bom dia!